Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 12, verso 1. Então, disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Eterno e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. O que ele está dizendo? Que testificai contra ele, se acaso ele fez alguma destas coisas. Aqui Samuel já envelheceu, ele está fazendo como se fosse um discurso de despedida diante do povo. E ele está se colocando à prova do povo, para que o povo testificasse se ele havia tomado o boi de alguém, o jumento de alguém, se tinha defraudado alguém, se tinha oprimido alguém, se tinha recebido o suborno de alguém. Aqui ele se coloca diante do julgamento do povo. Ora, se hoje as pessoas fariam uma coisa assim, as pessoas escondem, né? Mas nós não devemos fazer desta forma. Nós devemos agir de maneira que os outros não tenham do que nos acusar, que nós sejamos limpos, que nós sejamos retos diante do povo também. Lembra que quando os fariseus acusavam o Machia, eles não tinham motivo, eles não encontravam razões, eles usaram testemunhas falsas para acusá-lo de coisas. Então, que nós tenhamos isso em mente, a fim de não sermos escândalos por causa do nosso mal proceder, com motivo. Lembra que Shaul diz, né? Aquele que padece injustamente, esse a glória, esse o eterno da glória. Mas se alguém sofre justamente por causa que fez alguma maldade, este não receberá. Antes ele está recebendo o castigo pelo mal que ele praticou. Shaul disse que nós possamos agir com retidão, de modo a não temer o julgamento alheio. E ele continua: Então disseram ao povo: Em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, Samuel lhes disse: O Eterno seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Percebe que aqui selou o testemunho do povo em relação a Samuel. O povo disse: Nós não temos nada contra ti, tu não fizestes nada. O próprio povo disse. E Samuel disse: Então, o Eterno e o seu ungido seja testemunha. Será que os nossos líderes religiosos, não só de agora, mas de todos os tempos, poderiam se colocar desta forma diante do povo? Será que eles se colocariam? Será que o povo chegaria para eles e poderiam dizer: você não fez nada dessas coisas? Não, né? Ao contrário, eles escondem. Que essas palavras sejam testemunha para nós, para que nós possamos comparar e discernir os homens, porque as Escrituras nos ensinam a discernir caráter. Não é só mero um livro, não é só uma simples história. São testemunhos que nos servem para reconhecer o proceder dos homens. Sejam fazendo aquilo que é bom diante dos olhos do Eterno, seja fazendo aquilo que é mal. Então, verso 6, disse Samuel ao povo:
O Eterno é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Aqui ele vai continuar relembrando a história, como os outros profetas também fizeram e deixaram registrado para testemunho. Era fazer essa retrospectiva, é uma coisa comum nas escrituras, para que o povo viesse à lembrança das coisas que passaram, do testemunho dos antigos. Assim também nós, quando lemos todas essas histórias, são os testemunhos antigos que nós temos para nos apoiar. Continuando, 7. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Eterno, sobre todos os atos de justiça do Eterno que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Eterno, e o Eterno enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Eterno seu Elohim. Então os vendeu à mão de Císera, capitão do exército de Razor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Eterno e disseram: pecamos, pois deixamos ao Eterno, e servimos aos Balins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. Veja que nesse verso, ele dá testemunho da humilhação do povo, do arrependimento do povo. O arrependimento, ele faz com que o Eterno incline os ouvidos ao clamor do povo. E o que aconteceu? No verso 11. E o Eterno enviou a Jerubaal e a Abedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitaste seguro. Aqui ele está citando aqueles que o pai enviou em várias épocas do testemunho. Primeiro ele enviou a Jerubaal, Bedã, Jefté, Samuel. E vendo vós que Naás, aí aqui ele já vai tratar dessa questão atual deles. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Eterno vosso Elohim o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Eterno tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Eterno, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fostes rebeldes ao mandado do Eterno, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Eterno, vosso Elohim. Olha como isso é revelador. Ele está dizendo que se o povo for temente ao Eterno, ouvir a palavra do Eterno, não ser rebelde às palavras do Eterno, assim o povo, como o rei que governa sobre o povo, eles seguirão o Eterno. A bênção é para o povo, e o rei que governa o povo também será temente, ou seja, as bênçãos serão completas. Então, quando um povo é temente ao Eterno, os seus líderes serão também. E no 15, mas se não derdes ouvidos à voz do Eterno, e antes fordes rebeldes ao mandado do Eterno, a mão do Eterno será contra vós, como era contra vossos pais. Aqui é a advertência. O pai nunca dá juízo sem antes mandar os seus profetas advertirem e abrir os olhos do povo. O juízo não é sem alerta, como isso também nos faz associar com a criação dos próprios filhos, né? Nós devemos sempre estar meditando nas escrituras de forma a agir e aplicar no nosso contexto de vida, na educação dos filhos, porque quando nós procedemos de acordo com a palavra, as sementes puras, sementes santas são lançadas, logo os frutos serão bons frutos.
Mas quando nós não seguimos, quando nós não nos guiamos pela palavra, então existe insegurança, pois nós não sabemos que frutos nós colheremos. 16. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Eterno vai fazer diante dos vossos olhos. O que o Eterno vai fazer? Isso aqui já é um sinal, uma promessa de um sinal. Vamos ver. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Eterno e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Eterno, pedindo para vós um rei. Vistes, aqui é um sinal. No tempo da cega não chovia, mas para que o povo visse que era o Eterno, choveria ao pedido de Samuel, para que o povo testificasse de que grande era a maldade deles terem pedido um rei. Então invocou Samuel ao Eterno, e o Eterno deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Eterno e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Eterno teu Elohim, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Percebe que o povo aqui está com o coração inclinado ao arrependimento, ao reconhecimento dos próprios erros. Para você ver o tanto que isso é importante, está acima de todo o proceder que nós podemos ter em relação ao Eterno. Reconhecer pecado, arrepender, clamar a Ele. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, se nós não reconhecemos os nossos pecados diante do Pai, vão serão os nossos pedidos, vão é o nosso sofrimento diante dele. Essa é a verdade. Porque até ímpios sofrem e clamam, mas ímpios não se arrependem. Ímpios não reconhecem os seus erros, ímpios não se humilham diante do Pai. Essa é a verdade. Por isso que o arrependimento é tão importante e é a palavra principal das boas novas. Arrependei-vos, e aí sim, credes nas boas novas da salvação da alma, a qual chamamos Evangelho. Então disse Samuel ao povo, no verso 20: não temais, vós tendes cometido todo este mal, sim. Porém, não vos desvieis de seguir ao Eterno, mas servi ao Eterno com todo o vosso coração. Com todo, não com metade, não com um pedaço, não com o resto, com todo. Não espereis prioridade daquele o qual não tratais com prioridade. Se as coisas do Eterno é resto para nós, então não espere que o Eterno nos trate com prioridade. Muitas pessoas fazem um monte de coisas, estão muito ocupadas cuidando de um monte de coisas e já é difícil separar um restinho para as coisas do Eterno. Então não espere ser tratados com prioridade. Porque a palavra é clara: com todo o vosso coração. Que o Eterno seja a prioridade em nossas vidas. A prioridade, não o resto. Não aquele tempo que sobra. E o que sobra a gente ainda sofre para usar dele para as coisas do Pai. Que não seja assim. Tema aquele Criador de todas as coisas. Então, mas aí, para finalizar, vem a esperança, porque o Pai, ele trata, ele nos dá esperança. Ele nos dá esperança. Ele nos exorta, ele expõe o nosso pecado, mas com o nosso reconhecimento e arrependimento, ele nos dá esperança. Porque o nosso Pai é um Pai que nos traz consolo. E aí continua, no 21, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Que nós tenhamos discernimento para saber o que são vaidades. Vaidades são coisas que não se aproveitam. São coisas que se vão junto com a carne, com a morte do corpo. Todas elas ficarão para trás.
Orem por discernimento para que o Eterno possa mostrar na vida de cada um as suas vaidades, para que o coração seja totalmente do Pai, na busca das coisas eternas, nas coisas que não perecem com o corpo, mas que duram para sempre. E essas coisas mesmo irão ser bênçãos, refletindo na vida terrena, porque as bênçãos espirituais, elas refletem obras na nossa vida. Elas refletem de várias formas, refletem em satisfação, não nas coisas que os olhos se veem, mas elas refletem em alegria do espírito, em satisfação, em coisas que muitos tentam comprar com dinheiro, mas que elas não têm preço. Antes, elas vêm do Pai Celestial, são bênçãos do alto. No 28 ele continua: pois o Eterno, por causa do seu grande nome, o grande nome, que também é autoridade, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Eterno fazer-vos o seu povo. Lembra, o povo é só um. O verdadeiro judeu é aquele que é de coração, disse Shaul. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Eterno, deixando de orar por vós. Veja que orar pelos outros, é uma coisa o qual nós devemos fazer. Como diz Samuel, longe de mim que eu peque contra o Eterno, deixando de orar por vós, deixando de interceder por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Eterno e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis. Assim vós como o vosso rei. Tá vendo que se o povo perece, o rei perece também. Se o povo perece, os líderes perecem. Uma coisa está relacionada à outra. Se o povo é ignorante do conhecimento do Pai, os líderes também são. Uma coisa está relacionada à outra. Por isso que não adianta. Se o povo é corrupto, os seus líderes continuarão corruptos. Não podemos nos iludir que vai colocar um líder bom, se o povo é corrupto. Que nós não nos iludamos com isso. Graças, Pai, te damos por estas palavras, que essas palavras possam ser guardadas e vivificadas em tempo oportuno, trazendo-nos entendimento em relação a todas as coisas para aplicarmos no nosso contexto, dando frutos para a tua glória. Finalizamos aqui a leitura de 1 Samuel, capítulo 12. Damos graças por todo este testemunho antigo que nos ajuda a direcionar nossos passos pelo poder da Ruach em direção à eternidade. Em nome do Mashiach, agradecemos e louvamos. Amém.